Ele está despertando a nossa vida para entendermos quem nós somos, para que nós somos e para onde nós estamos indo. Eu quero falar para vocês sobre identidade, propósito e destino. Quem abriu sua Bíblia em Deuteronômio 34:7 diz amém. Tinha Moisés a idade de 120 anos. Tinha Moisés a idade de 120 anos. Não se lhe escureceram os olhos e nem se lhe abateu o vigor. Tinha Moisés 120 anos. Os seus olhos não se escureceram e nem o seu vigor se abateu. Eu quero fazer uma análise breve sobre a vida desse homem chamado Moisés. Eu quero falar sobre três fases, 3 etapas da vida desse homem. E aqui eu quero abrir um outro parênteses, porque a nossa vida ela é dividida por fases. Você não é a mesma pessoa que você era há um ano atrás. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 5 anos atrás. Não era mesmo, há 5 anos atrás eu não tinha essa quantidade de cabelos brancos. Há 5 anos atrás eu corri com muito mais vontade atrás de uma bola. A nossa vida muda, irmãos. Existe uma teoria que eu particularmente me interesso muito por ela, chamada a teoria dos setênios. A vida do ser humano muda drasticamente a cada 7 anos. E a gente observa isso pela própria história biológica de cada ser humano, que quando nasce, dos 0 aos 7 anos, a primeira infância, quantas transformações acontecem em nós. O crescimento, a criança aprende a falar, aprende a andar, a criança vai para a escola. Essa é chamada a primeira infância. Dos 7 aos 14, a segunda infância, ainda dentro de casa, a criança adquire caráter, personalidade. Tantas coisas acontecem nesse momento. A puberdade, a transformação, a explosão de hormônios. Dos 14 até os 21, o ser humano começa a entrar num período que ele começa a entender o que vai ser a maioridade. Ali vem as escolhas, faculdade, estudo, ensino médio. Dos 21 aos 28 para nós, casamento, amém, aleluia. Bênção. Casei aos 22, fui pai aos 23. A gente fala assim, mas você foi precoce, você foi muito rápido. Bom, hoje eu estou colhendo as vantagens disso, né? As filhas, uma filha casada, outra já com 18, então a gente tem a oportunidade de ter uma lua de mel ainda jovem. Então tudo tem vantagem e desvantagem. A questão é que a nossa vida vai mudando muito nesses períodos. Não exatamente esse ciclo de 7 anos exato, mas nesse período de tempo muitas coisas acontecem. A nossa vida, ela transiciona muito. Então eu quero falar sobre 3 transições da vida de Moisés. Não foram 7 anos, foram 40 anos. A primeira fase, quando ele nasce. Quando Moisés nasceu, ele morava num país chamado Egito. O Egito era mais ou menos o que os Estados Unidos é hoje, a nação mais desenvolvida, mais evoluída daquela época. Mas Moisés não era apenas um cidadão do Egito, ele era um príncipe do Egito. Quando ele nasceu, houve uma perseguição de Faraó que disse que todas as crianças de 2 anos para baixo deveriam ser exterminadas. O primeiro infanticídio da história, registrado na Bíblia. E ali a mãe de Moisés, ela teve uma ideia, e ela pega Moisés e coloca Moisés dentro de um cesto. E aí esse cesto, ele vai sendo direcionado pela correnteza das águas, e ele vai parar exatamente num quintal da casa de Faraó. E não somente nesse lugar, mas na hora, no exato momento em que a filha de Faraó estava se banhando. As servas pegam aquele cesto, trazem aquela criança. Quando a filha de Faraó olha para aquela criança, ela se apaixona, e ela adota aquela criança como seu filho. E como Deus é muito maravilhoso, Ele está no controle da história, inclusive da nossa história pessoal. E eu quero que você comece a fazer uma analogia da sua vida também. Deus faz com que aquele menino seja amamentado por uma mulher chamada Joquebede. Eu queria pedir os irmãos aí de trás, se puderem me dar um pouquinho mais de som no retorno, eu agradeço muito, por favor. Moisés foi amamentado por Joquebede. E ele ficou 5 anos sendo amamentado, junto com o seu povo. Nesse período de tempo, que é a primeira infância, ele pôde ter a sua primeira infância dentro da sua própria casa com o seu próprio povo. Aos 5 anos ele é desmamado, ele volta para o palácio. Ali no palácio ele é criado com toda a ciência, com todo o conhecimento do Egito. Ele era um príncipe do Egito, ele foi treinado, ele foi formatado para ser um príncipe do Egito. Ele cresce nesse ambiente. Então essa primeira fase da vida de Moisés se passa exatamente nesse lugar. E Moisés, ele cresce ali, ele se desenvolve ali, ele aprende ali. Ali ele faz os seus ciclos de amizade, ali ele desenvolve a sua vida, o seu conhecimento, e a vida vai passando. Mas em algum momento da vida de Moisés,
mais exatamente aos 40 anos, alguma coisa acontece. De repente Moisés acorda, e naquele dia ele acorda diferente. Não tem aquele dia que a gente acorda e parece que o mundo mudou? Eu não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo algumas vezes, e eu entendo que quando isso acontece, algo está sendo gerado ao nosso redor, uma mudança de ambiente, e na verdade isso é uma intencionalidade do coração de Deus, de nos inserir numa nova etapa da nossa vida. E isso acontece com Moisés naquele dia. Ele acorda, e quando ele acorda ele tem um desejo. Que desejo é esse? Eu preciso sair desse palácio, eu preciso respirar novos ares, eu preciso conhecer novas coisas, eu preciso ir conhecer o povo que me deu origem. Talvez Moisés tenha passado esses 35 anos, né, desde os 5 anos até os 40, sem ter esse contato direto com o seu povo, mas naquele dia ele tem esse desejo, e então ele sai do palácio. O que eu estou querendo dizer para você? Em algum momento da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, nós somos tomados de uma insatisfação. Eu queria que você me ajudasse a pregar nessa noite, você dissesse para a pessoa que está ao teu lado: insatisfação. Fala para o teu irmão assim: você precisa ficar insatisfeito. Eu queria que você prestasse bastante atenção, porque nós estamos construindo algo, é um processo, no final vai fazer todo sentido. A insatisfação nos faz sair da zona de conforto. A insatisfação nos faz perceber que onde nós estamos não nos comporta mais. O ambiente onde Moisés estava era maravilhoso, sim ou não? Era. Você gostaria de estudar em Harvard? Você gostaria de morar na nação mais desenvolvida do mundo? Era um ambiente onde Moisés estava. Era um lugar maravilhoso, ele tinha as melhores amizades, as melhores oportunidades. Moisés, o jovem Moisés, ele cresceu participando das raves lá do Egito. Ele tinha os melhores amigos, os melhores carros, as mulheres mais lindas, ele tinha tudo, mas de repente uma insatisfação toma o seu coração, e nada daquilo mais faz tanto sentido. Ele tem que caminhar em busca da sua verdadeira identidade, e é isso que ele faz naquele dia. Ele sai do palácio, a insatisfação faz ele entrar numa crise, e a crise projeta ele para um novo caminho, e nesse novo caminho ele conhece pessoas. E quem são essas pessoas? O seu próprio povo. E naquele dia algo acontece de extraordinário. Moisés vê um soldado egípcio maltratando um hebreu. E quando ele tem essa experiência, essa percepção, algo acontece dentro dele. Ele toma as dores daquele hebreu. Ele sabia, porque ele sabia que aquele cara era sangue do seu sangue, era do seu próprio povo. Ele toma essas dores, ele entra numa luta corporal com esse soldado, e ele mata o soldado egípcio. E quando isso acontece, o que ele faz? Ele volta para o palácio. Agora, irmãos, eu queria que você acompanhasse comigo. Quando eu leio a Bíblia, para começar, a Bíblia não é um livro como um jornal. A Bíblia não é a revista Veja, a Bíblia não é aquele site de notícias da internet. Não, a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está do seu lado. Aliás, ele não está do seu lado, ele está dentro de você. Aleluia! Então a Bíblia é um livro vivo. Eu, quando leio a Bíblia, eu não apenas leio, eu quero entrar dentro da história, e eu tento entrar dentro dessa história, eu entro dentro dessa história, eu sou um observador participante. Eu fico imaginando Moisés voltando para o palácio. Imagina comigo, Moisés teve aquela experiência, ele mata um soldado, ele entende quem realmente ele é, a sua identidade. Agora ele volta para o palácio, e como que ele consegue conviver naquele palácio, sabendo quem realmente ele é? Como que eu vou conseguir voltar ao estágio que eu era, tendo uma nova experiência? A própria ciência diz que a nossa mente, a mente física, biológica, quando ela expande-se por causa do conhecimento, é impossível ela voltar para o estado original. Uau! Até a biologia diz isso. As experiências que nós temos na vida, elas nos esticam por dentro, literalmente nos esticam por dentro. Em março agora eu tive uma experiência. Eu organizei aqui em Vitória uma conferência profética com o apóstolo Zermini, e foi algo assim que me deu muito trabalho, irmãos, muito trabalho. Em alguns momentos eu pensei em parar aquele negócio. Eu falei: gente, eu vou parar, não vou fazer mais nada, é muito difícil, é muita pressão, é muito interesse, é muita coisa, é muito trabalho. E muitas vezes, por causa do trabalho, da dificuldade, a gente quer desistir das coisas, porque há uma distorção no nosso DNA humano. A gente foi projetado para vencer, mas a gente gosta da zona de conforto. Quer ver uma coisa? Desde quando você foi concebido, quando o seu pai ejaculou no ventre da sua mãe, você era só um espermatozoide. Esses espermatozoides, eles fizeram uma corrida frenética, louca, desenfreada,
Qual o objetivo deles? Alcançar o óvulo. Olha para quem está do teu lado, por favor, olha para ele, fica olhando. Essa pessoa que está do teu lado é um espermatozoide que correu tão rápido e alcançou o óvulo. Essa pessoa que está do teu lado é o único entre milhões de milhões que conseguiu alcançar esse único óvulo. E por isso esse espermatozoide está aí do seu lado agora. Fala para o teu irmão, você é um espermatozoide gigante. Se pegar essa frase e colocar em algum lugar, né? Você é um espermatozoide gigante. Entenda o contexto, irmãos. Então nós fomos projetados para vencer, amém ou não amém? Fomos. E por mais que você ache, eu sou um fracassado, tudo que eu começo eu paro pelo meio do caminho, eu não consigo enxergar o futuro, eu não sei quem eu sou, eu não sei por que eu sou, eu não sei para onde eu estou indo, mas cara, existe no seu DNA uma perspectiva de conquista, que foi colocada em você, ainda quando você era um espermatozoide lá no ventre da sua mãe. Você é mais do que vencedor, a Bíblia diz isso. Mas voltando aqui para Moisés, voltando para o palácio, agora sua mente um turbilhão, seus pensamentos, ele voltando para aquela realidade. Como eu disse, ali ele tinha as mulheres mais lindas, as oportunidades melhores, ele tinha as melhores roupas, ele poderia ser o substituto próximo, ele poderia ser o próximo faraó, e ele com aqueles pensamentos, mas a única coisa que rodeava os seus pensamentos era a experiência que ele teve lá, com aquelas pessoas simples, e ele entrou num dilema nele mesmo, dentro de si próprio. Quem eu sou exatamente? Eu sou um príncipe no Egito ou eu sou um cidadão hebreu? Eu sou um príncipe no Egito que posso ser alguém muito bem sucedido na minha vida, ou eu sou um hebreu que vou também ser um escravo? Ele não entendia ainda a perspectiva do legado que aquele povo trazia. E ele volta para o palácio, mas como eu disse, ele não tinha como mais ser a mesma pessoa. Ele não tinha como mais conviver com essa realidade, ou seja, de saber quem realmente ele era. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite: quem você é? Imagina você com o espelho na mão, imagina agora, você se olhando nesse espelho, olhando para você mesmo e se perguntando: quem eu sou? Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou dono de casa, eu sou professor, eu sou estudante, eu sou filho, eu sou pai. Isso são os papéis sociais, não é essa a pergunta. Quem você é dentro de você, quando você está sozinho lá no teu quarto, os seus fantasmas que rodeiam a tua alma, quem você é? Moisés, ele teve esse confronto com a realidade, e essa pergunta dentro dele. Todos nós nascemos com 3 perguntas gritando dentro de nós. A primeira delas é essa: quem eu sou? Qual a minha identidade? Quem eu sou? E por causa desse turbilhão, essa luta interna, Moisés não consegue ficar dentro do palácio. No outro dia ele volta para aquele mesmo lugar. A insatisfação nos remete a uma crise, e a crise nos remete a uma revelação. Eu vou repetir: a insatisfação nos remete a uma crise, e a crise nos remete a uma revelação. Que revelação é essa? Quem eu sou. Moisés volta para aquele ambiente, o mesmo ambiente que ele esteve um dia atrás, e agora ele se depara com uma outra realidade: 2 hebreus lutando entre si. A Bíblia diz que ele vai apartar aquela briga, aquela disputa. E o que aqueles homens dizem para ele? Por um acaso você vai fazer a nós o que fizeste aquele soldado ontem? Uau! Mesmo sendo um príncipe no Egito, Moisés sabia qual era a sua sentença: morte. Ele matou um cidadão egípcio, e agora ele entra no segundo estágio da sua vida. Que estágio é esse? Diga para quem está ao teu lado: deserto. Deserto. Moisés, ele sai peregrinando pelo deserto. Imagina, ele não teve tempo de voltar no palácio, ele não arrumou uma malinha, ele saiu correndo dali mesmo, ele entrou nas areias quentes do deserto, com aquela roupa do Egito. Agora imagina, a cada hora que passava, a cada dia que passou, a cada semana, nós não sabemos quanto tempo, mas deve ter sido muito tempo que Moisés foi peregrinando. A roupa foi se estragando, foi se rasgando, a maquiagem foi saindo, ele foi perdendo aquilo tudo que ele tinha, ele foi sendo transformado naquela caminhada, e ele se depara com outra realidade. Ele encontra pessoas, ele encontra uma esposa chamada Zípora, um sogro chamado Jetro, e uma outra profissão, pastor de ovelhas. E eu queria que você continuasse viajando comigo na visão dessa história. Imagina agora esse príncipe do Egito, 40 anos de idade,
saiu do palácio, perdeu toda a vida que ele tinha naquele ambiente maravilhoso, onde ele tinha tudo, onde ele pensava e ele já era servido. Agora ele está no deserto. O que o deserto representa? Escassez. Deserto representa falta, representa calor, frio, necessidade, representa dificuldade, representa sermos provados. E Moisés agora está morando, habitando nesse ambiente. Nos próximos 40 anos da sua vida, ele muda totalmente a sua perspectiva, ele vai fazer outras coisas, ele se transforma, ele deixa de ser um príncipe e se transforma num pastor de ovelhas, pai de família. Todo dia acordava, pegava aquele gado e fazia a mesma coisa, pastoreando aquele gado. E ele fez isso por quanto tempo, irmãos? Mais 40 anos. 40 anos fazendo a mesma coisa. Agora imagina um novo conflito na vida desse homem, se lembrando da vida dele lá no palácio. Os anos em que ele estava vivendo ali, em que ele tinha tudo, em que ele tinha as melhores coisas, a melhor comida, em que ele era servido, em que ele tinha uma perspectiva de um futuro maravilhoso. E agora ele lutando contra isso: eu perdi tudo. Eu era muito bom, eu tinha tudo e agora eu não tenho nada. E aqui eu quero ressaltar um outro aspecto da nossa vida, que se chama excesso de passado. Eu costumo dizer que a nossa maior luta, irmãos, não é contra o diabo. A igreja amadureceu e ela aprendeu a amarrar o diabo. Amém? Nós amarramos o diabo muito bem, irmãos. Está amarrado. Não é só uma frase de efeito, é uma verdade. Satanás, o lugar dele debaixo dos nossos pés, só tem uma fórmula: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu me lembro quando eu era adolescente, aqui em Vitória tinha uma denominação chamada Deus é Amor, uma rádio chamada Capixaba. Alguém lembra disso? Tem uns antigos aqui igual eu, né? E a gente ficava ali ouvindo, né, o pastor entrevistando o diabo. Diabo, você gosta de batom? Gosto. E não sei o que. E a gente ficava ali, achava aquilo ali o máximo. Porque todo culto que a gente ia, uma pessoa caía endemoniada. Por que isso não acontece mais? Porque a igreja perdeu o poder? Não. A igreja está tão consciente, tão amadurecida, que o diabo não tem mais espaço nas nossas reuniões. Os nossos grupos de intercessão oram antes do culto e amarram ele, e ele não consegue passar por aquela porta. E se há algum aqui escondido, vai sair em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Então o nosso problema, irmãos, não é mais o diabo. Nós aprendemos a amarrar o diabo. Nós buscamos um lugar secreto da santidade. O nosso grande problema somos nós mesmos. O maior inimigo do homem não é o diabo, é ele mesmo. Diga para uma pessoa que está: o seu maior inimigo é você. Você se auto-sabota e nem sabe. Nós nos auto-sabotamos. Os nossos pensamentos são tão cretinos, irmãos. Não se assuste com a palavra. A nossa alma é tão cretina, tão cínica, que ela nos aprisiona no passado. Nós temos um excesso de passado. Ah, mas antigamente era melhor. Quando eu ia nos congressos há 10 anos atrás era melhor. Os cultos eram melhores. Ah, o pastor pregava melhor. A mensagem era melhor. Aquela igreja que eu era melhor. Ah, a minha vida era melhor. Tudo era melhor. Sabe o que é isso? Você está preso no passado. Moisés provavelmente estava com essa prisão na sua alma, fazendo a mesma coisa, tocando aquele gado e pensando: ah, minha vida no palácio, lá era melhor, lá eu tinha tudo, lá eu tinha conforto, lá eu acordava 10 horas da manhã, lá eu tinha as melhores escolas, os melhores professores, lá eu tinha tanta coisa, e pensando essas coisas, um excesso de passado, preso aquelas coisas que ficaram lá atrás. Irmãos, nós precisamos ser libertos. Libertos de quê? Do nosso passado. Você precisa ser liberto do seu passado. Os traumas, as experiências, aquilo que ficou para trás, talvez sejam essas coisas que estejam formatando quem você é hoje. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: você não é aquilo que o teu passado tem dito para você. Você não é aquilo que a sua história tem gritado nos seus ouvidos. Não, Deus tem uma nova perspectiva para a sua vida. Paulo, ao explicar isso, ele disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no teu coração aquilo que Deus tem preparado para você. Ei, presta atenção, Deus quer te fazer mudar de nível. Deus quer te fazer virar uma chave. Deus quer tirar você de um ambiente e colocar um outro ambiente. E aí Moisés, fazendo as mesmas coisas de novo, todos os dias, nesse novo ciclo da sua vida, de repente ele acorda pela manhã e algo diferente acontece. Para começar, não era comum Moisés ter levado as suas ovelhas para aquele lugar aos pés do monte Horebe. Não era comum. Ele devia ter levado aquelas ovelhas para um outro pasto, mas naquele dia, talvez ele estava tão
desorientado. E não é isso que acontece quando a gente está em crise. Eu não sei você, mas já teve dia, irmãos, que eu acordei de manhã, eu saí do meu trabalho, saí andando e não sabia nem exatamente para onde eu estava indo. A cabeça fica tão cheia, sabe aqueles choques que vem, que faz a gente perder o rumo? Ou será que ninguém nunca passou por isso aqui, só eu? Eu e o pastor Anderson, e a pastora Meire. Você sabe o que eu estou dizendo? Quem sabe o que eu estou dizendo? Levanta a mão, me ajuda, irmão. Você é ser humano? Amém, glória a Deus. Aquele dia que a pancada é tão forte que você perde o norte, é como se você estivesse no ringue e toma um cruzado direita e cai na lona, e o juiz começa a contar 1, 2, e você não sabe para onde você está olhando, não sabe o que você vai fazer. A vida nos apresenta essas situações, mas sabe o que eu aprendo em Deus? Porque eu tenho sofrido alguns impactos na minha vida nesse nível, e isso significa que Deus quer que você mude o rumo. E se Deus continuar falando, filho, igual o pastor Márcio Valadão, né? Filho, você vai continuar na zona de conforto, oi, e então Deus vem, toma um tapa na sua orelha, que é para você entender o que Ele está querendo dizer. A Bíblia diz que Deus é um pai que disciplina o filho a quem Ele ama. Paternidade não é passar a mão na cabeça, paternidade é ensinar a verdade. Aleluia. Paternidade não é pegar no colo, vem cá filho, eu vou te colocar lá, não. Paternidade é vem me dar a mão, eu vou te levar até lá, você consegue. O bom pai não é aquele que leva, é aquele que ensina. Então Deus, Ele nos trata como homens e como mulheres. Nós precisamos crescer e amadurecer. Moisés tinha 80 anos, mas a cabeça de um jovem preso no Egito, perdido, sem rumo no deserto, sem saber para onde está indo. E muitas vezes nós somos essas pessoas. Quem eu sou? Eu não sei quem eu sou. Para onde eu estou indo? Eu não sei. Deixa eu dizer uma coisa, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar que chega está bom. Mas Deus não tem qualquer lugar para você. Ele tem um lugar sobremodo excelente. Ei, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Deus tem um lugar muito melhor do que esse que você está hoje. Pastor, você não me conhece. A minha vida está muito boa, mas pode melhorar. Meu casamento é maravilhoso, não tão bom que não possa melhorar. A minha vida tá tudo legal, não, mas Deus tem algo maior para você. Sabe qual é a grande prova disso? Que você está vivo aqui me ouvindo. Se você já estivesse totalmente pronto, você já teria sido trasladado por Deus. Mas se Deus faz você permanecer aqui, é porque tem coisas que você precisa experimentar para crescer. Deus ainda vai te usar tremendamente sobre essa terra. Você vai ser uma pessoa tremendamente usada por Deus. Você vai ser uma pessoa totalmente usada no reino de Deus. Posso ouvir um amém? Você pode levantar sua mão e dizer amém. Deus vai usar você como você nunca foi usado até aqui. Deus vai transicionar sua mente. Deus vai mudar sua perspectiva. Deus vai alargar o espaço da tua tenda. Deus vai te fazer sonhar muito mais alto. Oh, aleluia! Lá em Jeremias, através da boca do profeta, Deus diz assim para nós, olha só que injeção de ânimo. Eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós. Vamos trazer isso para a primeira pessoa. Eu pedi para você se olhar no espelho, agora olha para Deus. Feche seus olhos por um instante. Ouça Deus falando isso dentro de você. Filho, filha, eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de você. Há um ano atrás, você estava naquele lugar, imagina, deixa Deus te levar um ano atrás na sua vida, deixa Deus te levar 5 anos atrás, no caso de Moisés, 40 anos atrás, 80 anos atrás. Eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de você. Talvez você esteja perdido, desorientado, não sabe quem é, não sabe para onde está indo, o que está fazendo, mas eu é que sei que pensamentos que eu tenho a respeito de você. Os pensamentos que eu tenho de você são pensamentos de paz, não são de mal. Sabe para quê? Para te dar um futuro e uma esperança. Você não nasceu para fazer o que você está fazendo, ter uma mente medíocre, uma vida medíocre. Não, a sua vida é uma aventura incrível, que você talvez ainda não conheça, mas que eu vou te revelar nos próximos dias. Pode abrir os seus olhos. Naquele dia, perdido, sem rumo, Moisés vai pastorear suas ovelhas aos pés daquele monte no deserto. E ele tem uma experiência, ele tem uma visão. Deus tem falado muito ao meu coração sobre essas coisas. Todas as vezes em que Deus quer nos transicionar de nível, em que Deus quer nos fazer subir o estágio, ou virar a chave da nossa vida,
A primeira coisa que Deus nos faz é imprimir no nosso espírito uma visão, porque a visão nos tira da posição. Eu vou repetir para que isso entre dentro de você. A visão tem o poder de te tirar da posição. Aonde você está, certamente ainda não é o lugar que Deus tem para você. Deus então vai te dar uma visão, e essa visão vai te tirar da posição. Naquele dia, Moisés fazendo as mesmas coisas que fazia todos os dias, de repente ele olha para uma sarça ardendo. Isso não é novidade. Lá no deserto não. Eu já tive a oportunidade de ir no deserto do Sinai. A sarça é uma planta que tem mais ou menos meio média altura. E a coisa mais comum no deserto, num sol, num calor de quase 50 graus, é aquela planta seca entrar em combustão e queimar. Então não foi isso que chamou a atenção de Moisés, porque Moisés certamente já tinha visto isso várias vezes na sua vida. O que chamou a atenção foi o sobrenatural, é aquilo que é além do natural. Raciocina comigo, você faz as mesmas coisas todos os dias. Normalmente você tem o hábito de acordar no mesmo horário, pegar o mesmo ônibus, pegar o mesmo trânsito, chegar no mesmo ambiente, estudar na mesma escola, trabalhar no mesmo local, ver as mesmas pessoas, as mesmas coisas. Então, quando Deus quer chamar a nossa atenção, em determinado momento Ele faz algo acontecer diferente. Naquele dia foi isso que aconteceu na vida de Moisés. Ele fazia as mesmas coisas todos os dias durante 40 anos. Naquele dia algo diferente acontece. Eu quero profetizar nessa noite que Deus vai fazer algo diferente acontecer na sua vida nos próximos dias. E a sua vida vai deixar de ser uma mesmice. Eu faço a mesma coisa, eu passo pelo mesmo caminho, eu passo pelo mesmo trânsito, eu encontro com as mesmas pessoas, mas de repente um dia algo vai acontecer diferente. Fica atento, Deus está falando com você. De repente Moisés olhou aquela sarça, peraí, tem algo diferente. Ela está ardendo, mas não está se consumindo. O que eu disse antes, a visão nos tira da posição. Moisés fazia as mesmas coisas todos os dias, mas ao ter aquela visão que ele fez, ele largou o que estava fazendo e ele começou a caminhar em direção à visão que Deus estava dando para ele. Quando Deus imprime no nosso espírito uma visão, essa visão tem o poder de chamar a nossa atenção. Nós saímos da posição onde nós estamos e nós começamos a nos dirigir ao propósito. Então o primeiro estágio da vida de Moisés qual é? Descobrir a sua identidade. Eu não sou um príncipe do Egito, eu sou um hebreu. Por trás dessa descoberta o que tem? Um legado, a perspectiva de um destino, porque aquele povo não era apenas um povo escravo. Naquele momento eles eram escravos, mas vamos voltar 300 anos na história. Nos dias de José, nos dias de Abraão, nos dias de Isaac, de Jacó, onde Deus chama um homem chamado Abraão. Como é o nome dele, irmãos? Abraão. Na verdade, o primeiro nome dele não era esse, era Abrão. No original hebraico, Abrão significa pai. Quando Deus muda a identidade desse homem, chama ele de Abraão, que significa pai de multidões. Deus diz para esse homem: sai da sua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Onde Abrão estava? Uma cidade chamada Ur dos Caldeus. Um povo pagão, idólatra, não conhecia Jeová, não conhecia o Senhor, assim como provavelmente Abraão também não conhecia. Muito provavelmente Deus fez esse mesmo chamado ao seu pai Terá. Terá saiu também de uma terra e peregrinou até Ur, mas ele estabeleceu as suas raízes ali, não saiu dali. Então Deus chama agora Abrão e dá para ele uma visão. Que visão é essa? Olha para os céus. E ele olhou, o que ele viu? O que ele viu, irmãos? Estrelas, quantas? 100, 200, 1000, milhares de milhares. E o que Deus manda ele fazer? Contar. Era possível? Não. O que Deus estava dando para Abraão? Uma visão. Deus disse para ele: assim será a tua descendência. Deus imprimiu no espírito de Abraão uma visão. Abraão ficou a vida inteira peregrinando pelo deserto. Aos 75 anos ele recebe uma palavra, uma promessa. Que promessa era essa? Você vai ter um filho. Os anos se passaram, Abraão achou que isso não ia acontecer mais. Quando ele tinha 100 anos de idade, a promessa se cumpriu. A sua esposa tinha 90. Você consegue imaginar, irmãos, um velho de 100 anos olhando para a mulher dele de 90, dizendo assim: é hoje?
Não, foi isso que aconteceu, irmão. Não foi fruto do Espírito Santo, só Jesus foi assim. Por que que ele conservava isso? Porque ele recebeu uma palavra, uma visão, uma promessa. Isso estava impregnado dentro dele. A visão tem o poder de nos fazer andar uma vida inteira, e nada vai nos demover do caminho. Por quê? Porque eu tenho uma visão. A Bíblia diz que quando Jesus subia a Jerusalém, e ele subia para Jerusalém para ser morto, crucificado, a Bíblia diz que as pessoas olharam o semblante dele. No semblante dele havia um formato de uma resolução de quem estava decidido a subir a Jerusalém. Quando Deus nos dá uma visão em cima de uma identidade que Ele nos traz, essa visão nos faz ter uma decisão de prosseguirmos firmes até o nosso destino, e ninguém vai nos demover desse propósito. Nós não somos mais influenciáveis. A visão nos dá uma perspectiva. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Isso não vale a pena apenas para o diabo está vindo contra mim, e você vai fazer aquela oração do Salmo 91, não. Isso vale também para o seu propósito e destino. 1000 cairão ao meu lado, 1000 pessoas vão desistir, 1000 pessoas não vão seguir mais a Jesus, 1000 pessoas vão se desviar do Evangelho, 1000 pessoas não vão mais ir à igreja, mas eu permanecerei firme. Por quê? Porque eu tenho uma visão. Mas o pastor caiu, não sei o que aconteceu. Cara, eu não estou olhando para homens, eu estou olhando para Jesus. Eu tenho uma visão. Que visão é essa? A eternidade. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Quero mostrar algo para você. Eclesiastes 3, verso 11, a palavra do Senhor diz que Deus, o Senhor, plantou no coração do homem uma semente. Que semente é essa? O nome dela é eternidade. Deus plantou no coração do homem a eternidade. Essa é a parte A. A parte B, sem que este possa compreendê-la. É por isso que eu disse que o que nós precisamos não está fora de nós, está dentro de nós. Quando eu comecei a falar sobre o testemunho do que aconteceu comigo em março, organizando aquela conferência, eu recebi uma palavra profética. O profeta de Deus disse assim: através dessa situação, Deus vai te esticar por dentro. Eu não entendi o que ele queria dizer. Agora eu estou entendendo. Aquela situação de desafio, aquela situação de achar que eu não ia conseguir, aquela situação me esticou por dentro de uma tal forma que me fez amadurecer e acreditar que Deus é Deus de coisas impossíveis. A insatisfação nos insere num contexto de crise. A crise nos insere num contexto de muitas dificuldades, e quando nós superamos essas dificuldades, nós acreditamos: cara, Deus é fiel, Deus é poderoso para ter me feito vencer essa situação. Então aquele ali se transforma num marco na nossa vida, e todas as vezes que você estiver caminhando, e que as dificuldades vierem, as lutas vierem, as pessoas te decepcionarem, as decepções com pessoas, com você mesmo, e você tentar desistir, você vai olhar para aquela situação e você vai dizer: não, ali Deus, Ele foi comigo, e da mesma forma Ele vai continuar sendo. É por isso que os patriarcas, a cada experiência que eles tinham com Deus, eles levantavam um altar. O que é um altar? É um memorial, para você olhar atrás na sua vida e você dizer assim: Deus é comigo e Ele vai continuar comigo até o fim. Moisés entendeu, a ter aquela visão da sarça, que o DNA que ele carregava no seu espírito, na sua alma, no seu ser, era o DNA que veio desde um homem chamado Abraão. Não era apenas um povo escravizado, era um povo livre. Eles estavam vivendo uma circunstância de escravidão, mas eles precisavam entender o legado que eles carregavam. E agora Deus dá para Moisés uma visão, e quando Moisés se aproxima daquela sarça, o que Deus diz para ele: Moisés, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vou parafrasear aqui para vocês entenderem, porque a gente mistifica muito, né? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa, amém. Mas o que Deus estava querendo dizer para Moisés? Moisés, presta atenção, eu vou passar um filme aqui para você assistir. Olha o telão. Apareceu um telão na frente de Moisés. Como eu disse, eu gosto de viajar na Bíblia. E certamente, na visão que Moisés teve, passou a vida dele inteira. Moisés viu um cesto e viu uma criança dentro. E essa criança sendo colocada no rio. E eu imagino que Moisés começou a chorar, porque ele entendeu que aquela criança era ele. E por que ele chorava? Porque um trauma marcado na sua alma, na sua existência, e de repente Deus começou a curar a alma dele. Sabe de uma coisa, irmãos? O que nós mais precisamos nesses dias é de uma cura dentro de nós.
Se nós estamos presos no passado, o que vai nos libertar do passado? A cura de nós entendermos que no nosso passado Deus era conosco. E de repente Moisés vendo aquele filme, aquele cesto, aquela criança abandonada, tudo aquilo acontecendo, e de repente a correnteza daquele rio levando ele para a casa de Faraó, Deus permitindo ele ter aquele conhecimento, porque agora ele entende que todo aquele conhecimento não foi em vão. Deus agora vai usar tudo para aquilo que ele vai fazer no futuro. Presta atenção no que eu vou dizer. Por mais insignificante que a sua vida pareça ter sido até aqui, tudo que você viveu, tudo que você experimentou, tudo que você tem feito, é a plataforma, a base, é o alicerce para aquilo que Deus vai construir, está construindo e vai construir na tua vida nos próximos dias. Tudo isso vai fazer sentido para você. Tudo foi em vão. Não, tudo não foi em vão, irmãos, foi uma escola. Moisés começou a entender isso. Os meus 40 anos da minha vida lá no palácio, agora 40 anos no deserto, e de repente começa a ter sentido, e Deus diz para ele: tira as sandálias dos pés. O que isso significa? Cara, você não precisa mais desse apoio. Você acha que é a tua sandália, aquilo que você pode fazer, que é material, que vai te proteger desse terreno quente ou frio? Não é mais essa proteção, sou eu estou te tirando de um contexto e estou te colocando em outro contexto. Naquele ambiente você precisava de sandália, de proteção, você precisava de estratégias humanas, agora você vai depender de mim. Nesse novo ambiente, eu estou transicionando a sua mente, e agora você vai aprender a confiar em mim. Você agora vai entender todo o sentido que a tua vida tem. Agora você sabe quem você é. Você não é um príncipe no Egito. Você carrega um legado. Você carrega uma experiência. Você carrega um propósito, uma promessa. Você é descendência de um homem chamado Abraão. Está no seu DNA. Deus está olhando para você hoje, está dizendo a mesma coisa. Há algo dentro de você que Deus plantou, e Deus vai fazer isso brotar nos próximos dias, e você vai entender por que você é, para que você é e para onde você está indo. Aleluia. Moisés teve essa convicção no seu espírito, e Deus continua falando para ele. Olha só, ele ficou 40 anos no Egito, estudando com os melhores professores, e eu tenho aprendido algo em Deus, irmãos. Estude muito, faça teologia, vá para o carisma, mas nada disso tem valor a 5 minutos de experiência com a eternidade. Uau, oh meu Deus, eu fico muito doido, irmãos, porque quando Deus nos encontra lá num lugar secreto, quando o Espírito de Deus revela para nós a eternidade, irmãos, não é um curso de teologia de 40 anos, num seminário do Egito que vai fazer diferença, não, é aquilo que Deus revela. A revelação tem mais poder do que o conhecimento. Se esse aplauso é para o Senhor, pode ser mais forte. A pessoa pode passar a vida inteira estudando, cheia de livros abertos, com os melhores professores desse mundo, com o maior conhecimento que ele possa obter, mas quando o Espírito de Deus toca no nosso espírito e nos revela o nosso destino, irmãos, isso tem mais valor do que todos os livros que existem no mundo. Aleluia. O apóstolo João diz que naquele momento o próprio Espírito Santo nos ensinará a respeito da unção e daquilo que nós devemos falar. Eu conheço homens, irmãos, que só estudaram até a 6ª série, mas que hoje estão dando aula para alunos em faculdades no mundo inteiro, aulas de quem é Deus. Os homens estão procurando nos livros quem é Deus, a teologia está tentando descobrir quem é Deus, e eu tenho descoberto que o Zezinho está lá no quarto, chapando, buscando a glória. Ele conhece muito mais a Deus do que os teólogos que passaram a vida inteira estudando livros. Não são livros que revelam a identidade de Deus, mas são as experiências de um Deus que te chama para a presença dEle. E Deus está chamando pessoas para a presença dEle. Existe uma geração de Moisés nesses dias, de pessoas que foram abandonadas nas águas da vida, de pessoas que não sabem quem são, de pessoas que vieram dos lugares mais terríveis possíveis, e eu sou uma dessas pessoas. Eu não sei se da outra vez que eu vim aqui eu contei rapidamente a minha história, deixa eu falar, talvez você não tenha ouvido, mas eu sou fruto de um relacionamento de um homem de 27 anos, que foi casado, teve 3 filhas, se separou dessa mulher e pegou uma menina de 12 anos para criar, minha mãe. Quando a minha mãe fez 15 anos, ela engravidou de mim. A primeira separação dos meus pais foi quando eu estava no ventre da minha mãe ainda, porque eu cresci numa casa vendo os meus pais se separarem. Para apimentar mais a história, os meus pais se conheceram dentro de um centro espírita. Eu cresci num ambiente de uma casa onde a minha mãe ficava possessa 3, 4 vezes por semana, e eu passava as madrugadas conversando com aqueles espíritos, achando que era espírito de luz.
O meu pai, ele era o presbítero do centro espírita. Calma, irmão, não tem isso lá não, é só para você entender. Ele era importante lá dentro. Eu cresci nesse ambiente. O meu pai, quando ele tinha 15 anos, 16 anos, ele perdeu um irmão que tem um nome exatamente como o meu, Elmir Del Antônio. Esse irmão morreu afogado na Baía de Vitória. Desobedeceu o pai dele, meu avô, foi mergulhar na Baía, a draga succionou, ele morreu. Meu pai, com 16 anos, foi reconhecer esse corpo, fez uma promessa: quando eu tiver um filho homem, eu vou colocar esse nome no meu filho, em homenagem ao meu irmão. Então, quando eu nasci, meu pai foi sozinho lá no cartório, escondido da minha mãe, e coloca esse nome em mim. Um nome que eu cresci a minha vida não gostando dele. Quem gosta de ter o nome de Elmir, né? Eu não gostava. Até o dia que eu entendi o significado do nome. El é Deus e Mir é príncipe. Então o nome é feio, mas o significado é maravilhoso. Eu sou príncipe de Deus. Sabe o que é isso? Deus mostrando para mim a minha identidade. É uma cura na minha alma, irmãos. Eu cresci num ambiente terrível. Com 10 anos de idade eu fiz minha primeira tatuagem numa boca de fumo. Eu tinha 10 amigos. Há uns anos atrás eu fui procurar saber onde estavam esses amigos. Os 10, 8 morreram. Amigos maravilhosos eu tinha. Eu era para ter sido mais um. Esse meu tio morreu aos 14 anos. Eu aos 14 anos de idade, o maior pensamento que eu tinha na minha mente era um pensamento suicida. Como tirar a minha própria vida? E eu planejei isso várias vezes. E aos 14 anos de idade, em casa, na estante da minha casa tinha um livro rasgado, era uma Bíblia. E algo me atraiu para aquele livro. Hoje eu sei que foi Deus, o Espírito Santo de Deus. Eu comecei a ler aquele livro. Eu não entendia nada, mas eu sentia paz no meu coração. 3 meses depois eu mudei e fui morar num bairro. A família que morava em cima eram crentes. E eles começaram a me convidar para ir para a igreja. Eu fiquei um ano dizendo não. Nunca tinha pisado numa igreja evangélica. Mas alguma coisa me atraía. E eu falei para eles assim: olha, eu vou um dia. E eu pensava, eu vou um dia para eles nunca mais me chamarem. Isso foi no dia 5 de abril de 1987. Tem 31 anos. Eu não sabia, mas aquele dia mudou a minha história. Se hoje eu estou falando para você, porque naquele dia eu entrei naquele lugar. Eu não lembro que o pastor pregou, irmãos. Eu não lembro que cantaram. Eu só me lembro que pessoas que nunca me viram na porta da igreja estenderam a mão para mim e disseram assim: seja bem-vindo à família de Deus, e me abraçaram. Agora o maior desejo de um menino de 14 anos, ter uma família. E naquele dia eu descobri uma grande família sobre toda a terra, a família de Deus. Essa é a minha história. Qual é a sua história? O que te trouxe até aqui? Quem você realmente é? Identidade. Por que você é? E para que você é? Propósito. Para onde você está indo? O destino, o legado. Daqui a alguns anos as pessoas vão falar sobre você. Quem você foi? O que você plantou sobre a terra? Qual o legado que você deixou? Você acha que o que você está fazendo hoje é exatamente aquilo que foi planejado desde a eternidade para você? O Salmo 139 diz que Deus tem um livro escrito a nosso respeito. E cada um dos dias da nossa vida está escrito nesse livro. Eu não estou falando sobre a teologia da predestinação. Não somos calvinistas. Somos batistas. Somos do reino de Deus, amém? Não é predestinação, irmãos. Deus nos dá uma possibilidade. Predestinação é se você fosse obrigado a fazer aquilo. Não, Deus te deu algo chamado livre-arbítrio. Você tem poder de decisão. Então nós decidimos nos alinharmos ao que Deus planejou ou não. Deus tem pensamentos ao nosso respeito. Aceitar isso ou não é opção minha. Deus me deu esse livre-arbítrio. A pergunta de Deus para mim e para você nessa noite, para nós fecharmos: quem nós somos? Para onde nós estamos indo e por quê? E aonde nós estamos indo? Nossa identidade, nosso propósito e o nosso destino qual é? Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu queria chamar os irmãos do louvor para me ajudar aqui agora. Feche seus olhos. Senhor, Ele está se movendo aqui nesse lugar, na minha vida e na sua vida. Você não veio aqui apenas para assistir o culto, como aliás você não deveria vir nunca para cá. Esse é um lugar de paternidade de Deus para a sua vida, é um lugar de revelação de destino para você. As palavras que são proferidas nesse culto são palavras de vida. São palavras que podem mudar o rumo da sua história, como essa palavra que está sendo ministrada aqui nessa noite. Eu estou falando para você não de uma teoria de algo que eu aprendi nos livros, não. É coisa que eu tenho vivido na minha vida. No último dia 22 de junho, ouça esse testemunho. Eu estava andando de bicicleta, tomei uma queda. Pensa numa queda.
imprudência, o freio da bicicleta quebrado há 1 ano, não consertei, ele caiu, entrou no pneu, travou, a bicicleta capotou, eu caí, mas caí tudo, a queda foi tão feia, e quando eu levantei, aliás, quando eu estava deitado no chão ainda, perguntaram o que aconteceu, eu falei, não sei, eu não sabia se eu tinha sido atropelado, se o avião tinha caído, foi uma queda feia, eu levantei todo doído dali, dos pés à cabeça, levantei mancando. Uma pessoa me ajudou a caminhar, a outra levou minha bicicleta para casa. Eu cheguei em casa todo dolorido. Minha mulher tomou um susto, falou, o que foi? Eu falei, caí de bicicleta. Tomei um banho e pensei, eu tenho que ir no médico, mas a gente ia receber visita. Falei, depois que a visita foi embora, eu vou. E a visita ficou lá em casa a tarde toda, e ficamos ali conversando, e ficou tarde. Falei, amanhã eu vou, e não fui. E as dores foram passando, mas uma dor permaneceu aqui do meu lado. 6 dias depois, aquela dor estava incomodando demais. E aí eu fui no médico, fiz uma radiografia, uma costela quebrada. E o médico disse para mim, graças a Deus ele falou isso, ainda bem que o osso ficou alinhado, quebrado, mas está aqui, não vai colar. Se tivesse saído aqui, poderia ter perfurado o pulmão. Eu falei, meu Deus, isso tudo. E enquanto ele explicava isso para mim, Deus falou para mim assim, nada acontece por um acaso. Bom, eu já sei disso, mas Senhor, para que quebrar uma costela? Ainda bem que eu fiz a pergunta certa, porque quando as crises vêm na nossa vida, irmãos, a última pergunta que você tem que fazer é por quê? Deus não vai te dar explicações. Ele não é obrigado a nos explicar as coisas. Então eu perguntei a pergunta certa, até pelas experiências que eu já tive antes. Para que o Senhor permitiu minha costela quebrar? E aí Deus começou a ministrar o meu coração. Eu fui no médico anteontem, porque eu estava doendo ainda. Eu estou aqui falando para você, sentindo dor aqui. E o médico falou para mim assim, cara, o problema não é o osso. O problema é o nervo que passa sobre o osso. O osso cola em 1 mês, mas esse nervo vai ficar magoado 4 meses. E eu já pensando, vou ficar sentindo os 4 meses. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, é o tempo que você precisa para entender o que eu quero fazer na tua vida. Você vai ficar 4 meses sentindo a tua costela doer para você entender a transição que eu estou fazendo. Porque, irmãos, por mais experiência que a gente tenha tido, a gente sempre procura a zona de conforto. Essa semana eu tomei uma decisão que mudou a minha vida, exatamente essa experiência da costela quebrada. E Deus falando para mim assim, você acha que já acabou? Você acha que você já fez tudo? É porque eu já fui missionário, já voltei, já fiz escola, já fiz isso, e a gente quer jogar toalha, a gente está doido para se aposentar, né? Está doido para dar uma quietada, eu vou sentar aqui, vou ficar quietinho só ouvindo. E Deus está falando para mim, não, você vai, eu vou te enviar. Senhor, mas eu não tenho mais tanto ânimo, não, mas eu vou te enviar. Abraão começou aí com 75, Moisés entendeu aos 80, Abraão gerou 100. E eu e você ficamos questionando Deus e perguntando para Ele, será que tem mais jeito para nós? Será que eu ainda vou fazer alguma coisa? A resposta é sim. Os melhores dias da sua vida ainda estão por vir. Deus ainda vai te usar tremendamente sobre essa terra. Tudo isso que você viveu até agora é apenas a plataforma para o lançamento do teu futuro. Tomara que não seja necessário Deus te quebrar uma costela para você entender isso. Mas eu tenho aprendido uma outra coisa. Os clichês não são para nós descartarmos, mas é para nós pensarmos. Tem um clichê, uma palavra que diz assim, que pau que nasce torto, morre torto. Mas nós conhecemos um carpinteiro chamado Jesus de Nazaré, que ele conserta tudo aquilo que é torto, tudo aquilo que está desviado, tudo aquilo que está fora do propósito. Deus faz essas cirurgias. Tem outro clichê que diz assim, se não é pelo amor, é pela dor. Talvez a insatisfação vai te fazer entrar numa crise, e essa crise vai te fazer sentir dor, vai doer na sua alma, vai doer nas suas emoções, talvez vai somatizar e doer até no teu corpo. É Deus falando com você, entenda isso. E quando nós cantamos essa canção, louvamos a Deus, eu quero convidar aquelas pessoas que estão me ouvindo hoje, e que essa palavra está ardendo dentro de você, só se for isso. Não venha se não for por outro motivo. Está ardendo dentro de você e você entende que hoje é um dia de você tomar uma decisão. Hoje é um dia de você definitivamente entender quem você é, qual a sua verdadeira identidade no reino. Hoje é o dia em que Deus vai te dar uma visão e vai te tirar da posição, e você não vai ficar de braço cruzado olhando, ai que legal, a sarça ardendo e não se consumindo, deixa esse negócio lá, não tem nada a ver comigo. Não, tem a ver com você sim. Essa palavra, ela é intencional. Deus tem uma intencionalidade. Ele quer tocar no seu coração hoje. Ele quer falar com você agora. Quando o pastor chega nesse púlpito e diz, nós vamos para um lugar maior,
Eu ouvi aqui uns 5 amém, uns 2 glória a Deus tímido. Por que isso? Porque muitas vezes nós não entendemos quem nós somos. Irmãos, eu profetizo em nome de Jesus que vocês vão mudar ainda esse ano para esse lugar maior. Aleluia! Quando eu estava chegando aqui, eu fui passando pela porta, o Santo de Deus me disse assim: volta no carro e pega o seu instrumento. Eu falei: Deus, não vou fazer isso aqui. Isso é uma igreja Lagoinha. Talvez eles não entendam sobre isso. E aí quando eu sentei aqui, Deus disse para mim: por que você não voltou? Vai passar vergonha, vai atravessar o salão todinho. E eu cheguei lá atrás, minha esposa na mesma hora veio para frente. Eu tive que voltar para pegar a chave do carro, porque eu não ouvi Deus falando lá atrás. Mas sabe de uma coisa? Estou preocupado se você vai entender, vai gostar ou não vou gostar. Mas eu quero fazer um ato profético aqui nessa noite, profetizando 2 coisas. Primeiro, que você vai entender exatamente quem você é e qual é o seu propósito. E profetizando também que essa mudança de local vai representar uma mudança de nível espiritual nessa congregação. Pastor, eu profetizo em nome de Jesus que a Lagoinha aqui em Vila Velha vai crescer de uma tal forma, que a mesma coisa que aconteceu lá em Betim vai acontecer na sua vida também. Sabe por quê? Porque da mesma forma que Moisés carregava um DNA, que fez ele entender quem ele era e para quem ele era, você também carrega um DNA. Você veio de uma experiência não apenas para contar um testemunho que aconteceu, mas para viver uma história daqui para o futuro. Da mesma forma que Deus fez lá, Ele vai fazer aqui através das suas vidas. Sabe por quê? Porque você tem uma experiência, você tem um legado, você tem um destino proposto por Deus. Amém? Então quando nós cantamos, quando nós adoramos, sai do seu lugar se você sente isso queimando em você, e vem aqui à frente, dê um passo. Imagina que a sarça está ardendo, tem um fogo de Deus aqui, essa visão está te chamando, está te atraindo. Então vem, irmão, vem. Eu estou fazendo a mesma coisa todos os dias. Sabe de uma coisa? O que está acontecendo aqui agora, Deus mostra muito claro ao meu espírito. É um divisor de águas na vida de muitas pessoas. E eu poderia me dar por satisfeito e orar pelos irmãos que já estão aqui, mas eu sinto uma condução no meu espírito de que há muitas pessoas que deveriam estar nesse lugar, mas eu não vou insistir com você, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas ainda há chance, ainda há tempo. Ainda há tempo de você entender aquilo que Deus está falando para você hoje, e de você dar um passo. Agora presta atenção no que eu vou dizer agora. Presta atenção nisso que eu vou dizer. Não tente entender, não tente racionalizar as coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz que as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. A sua mente natural não vai conseguir compreender, conceber as coisas de Deus. Elas são muito maiores do que os nossos pensamentos humanos. Então, pela sua racionalidade, você não vai acompanhar o processo. Então não fica tentando entender, porque a obediência no reino de Deus, ela necessariamente precisa vir antes do entendimento. Se Moisés, o mesmo homem que teve a experiência com a sarça, lá no Mar Vermelho, muitos anos depois, tivesse tentado entender o que Deus disse para ele, quando Deus disse: diga a esse povo que marche. Eu pergunto para você, o mar já tinha se aberto? Não. Mas o que Deus diz? Marche. Deus está dizendo para mim e para você: ande. E você está olhando para a circunstância, mas nada aconteceu, Senhor. Amanhã, segunda-feira, você vai acordar e parece que continua tudo igual. Não, não continua tudo igual. Tudo está mudando hoje, dentro de você. É uma transição interna que vai promover uma mudança externa.
quando você começar a caminhar em direção ao seu propósito e a visão que Deus deu, as coisas vão começar a mudar dentro de você, ao redor de você, e nunca mais serão a mesma. E sabe mais? As pessoas começarão a ser influenciadas pela transformação que Deus está promovendo dentro de você. Daqui a pouco você vai começar a ser seguido. Senhor, como isso? Sabe por quê? As pessoas que não têm propósito, que não sabem quem são, elas procuram quem tem identidade e propósito para seguirem essas pessoas. É por isso que Jesus diz: vão por todo mundo, ide por todo mundo. Para quê? Para fazer discípulos. Mas como eu vou discipular alguém se eu estou preso? Como que eu vou curar alguém se eu sou doente? Mas Deus hoje está curando cada um de nós. Deus está curando a nossa alma. Deus está visitando o nosso passado, consolidando o nosso presente e projetando o nosso futuro. Oh, meu irmão, minha irmã, você não vai continuar mais sendo a mesma pessoa que você tem sido. Deus vai ampliar a sua visão. Nada vai ser demasiadamente grande para você. Sabe por quê? O maior problema que você possa ter, o Deus que você serve é muito maior do que esse problema. Ele é muito superior a essa circunstância. Se Deus é por você, quem será contra você? Deus vai te ensinar a derrubar gigantes. Deus vai te ensinar a lutar as suas lutas, a vencer as suas guerras. Davi, um homem que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus, ele escreveu nos Salmos: Deus prepara as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. O que isso significa? Com as mãos Davi pegava a espada, mas com seus dedos ele dedilhava a sua harpa, ele adorava. E é por isso que o Senhor diz que nesses dias Deus procura uma classe exclusiva de pessoas. Deus não procura pastores, Deus não procura profetas, Deus procura adoradores. O que é adoração? Ah, pastor, adoração é nós cantarmos acompanhado com um grupo de canção da igreja as músicas antes da pregação. Não, isso não é adoração, isso é música. Adoração é um estilo de vida. Eu adoro a Deus quando eu canto, mas eu adoro a Deus quando estou sentado na minha mesa executando o meu trabalho. Eu adoro a Deus quando estou na minha escola dando aula. Eu adoro a Deus quando estou dirigindo meu carro no trânsito. A adoração é o estilo de vida daqueles que entendem quem são. Eu sou um adorador. E são essas pessoas que Deus está procurando. Os que têm identidade, os que sabem qual é o seu propósito, que estão caminhando em direção ao seu destino. Aleluia.
você. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque a tua palavra, ela não volta vazia. O Senhor, Pai, sabia de cada um dos corações que precisava ouvir essas coisas essa noite. Nós precisamos ser desafiados pelo Senhor. Obrigado porque nós podemos reagir diante desse desafio e dizer: eis-nos aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso ter uma experiência pessoal contigo. Eu preciso conhecer quem eu sou. Eu preciso saber por que eu